A paz do Senhor, Adolis! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula e vamos continuar conversando sobre avivamento. Na aula de hoje, que é a aula número 7, a gente vai conversar sobre os efeitos espirituais do avivamento. Então, fica aqui com a gente e aproveita e compartilha as aulas com a sua família, com seus amigos e vamos continuar crescendo juntos em conhecimento. Use a tecnologia a seu favor e espalhe a palavra de Deus para todo mundo que está pertinho de você. Bem, o texto bíblico da nossa lição de hoje está em Atos, no capítulo 2, do versículo 37 até o 43. Hoje a gente vai fazer essa leitura juntos, porque esses versículos são bastante importantes para a nossa aula de hoje. Então, pega a sua Bíblia aí e vamos ler. Atos, no capítulo 2, do versículo 37 até o 43, diz assim: Essas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente, e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então, vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então, Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: Salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados. E naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Bem, vamos contextualizar um pouquinho aqui. Esses versos que nós lemos, eles estão situados depois da famosa primeira pregação de Pedro, que, como a gente leu aqui agora, culminou com cerca de 3.000 pessoas aceitando a Jesus naquele dia. 3.000 pessoas. E essa pregação, pessoal, aconteceu logo depois que ele e os demais discípulos foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Então a gente pode perceber que Pedro e os outros apóstolos experimentaram um enorme avivamento pessoal nessa oportunidade. E também as demais pessoas que aceitaram Jesus foram cheias do Espírito Santo nesse mesmo dia. Como a gente leu, após essa experiência, todos esses 3.000 que aceitaram a Jesus nesse dia continuaram seguindo firme no ensino dos apóstolos, que faziam muitos sinais e maravilhas. Ou seja, aquele avivamento que os apóstolos, que aconteceu com eles, gerou efeitos, produziu bons frutos. Então, como que a gente sabe, pessoal, que uma experiência é verdade, que uma experiência deu certo? Quando ela produz frutos, quando ela produz efeitos, né? Então, a gente viu desde o começo desse trimestre que o avivamento é uma experiência também, só que é uma experiência espiritual. Uma experiência é considerada autêntica quando produz efeitos que comprovam a sua veracidade, né? Da mesma forma, um autêntico avivamento do espírito deve produzir efeitos que atestam a veracidade dessa experiência espiritual. Ou seja, como a gente demonstra que de fato a gente vivenciou um avivamento pessoal? Produzindo efeitos, gerando efeitos, né? Nas últimas aulas, a gente analisou alguns avivamentos bíblicos e históricos. E a gente pôde observar diversos resultados práticos desses movimentos espirituais. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre 3 efeitos espirituais gerados por um verdadeiro avivamento, né? O primeiro efeito é um compromisso com a palavra de Deus. Pessoal, a maravilhosa experiência de estar com Jesus, ela está fundamentada pela palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse, lá em João, no capítulo 5, versículo 39, ele fala: são as escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus disse isso. Então, no desenvolvimento da história da igreja, esse conceito de autoridade e suficiência das escrituras, ele foi o marco do protestantismo. Eu comentei com vocês na aula 3 sobre as 5 solas, vocês lembram? E uma delas é sola escritura,
Ou seja, somente as Escrituras são a nossa regra de fé e prática. Então, as experiências extraordinárias que ocorreram nos avivamentos nunca, pessoal, nunca desmereceram o papel importante das Escrituras Sagradas na vida da Igreja de Cristo. Pelo contrário, quando a gente analisa os avivamentos bíblicos e históricos, a gente vê como uma das grandes marcas desse movimento o maior compromisso das pessoas com as Escrituras Sagradas, né? O próprio John Wesley, que nós já estudamos aqui, certa vez ele escreveu o seguinte, ó, palavras do John Wesley. Meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigentemente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. Então, eu acho super pertinente, pessoal, a gente tá falando disso hoje, sabe? Porque como vocês devem ter acompanhado por aí, recentemente um pastor evangélico bastante conhecido, de uma outra denominação, afirmou que a Bíblia precisa ser atualizada ao novo mundo. Do contrário, ela não vai passar de um texto morto que descreve o velho mundo. Essas foram as palavras dele, né? Pessoal, isso é um absurdo. Isso é ceder ao politicamente correto. É abrir mão do biblicamente correto e ceder ao politicamente correto. A gente já falou disso aqui. Eu sempre falo para vocês que ser crente é para os fortes, pessoal. E eu digo isso porque, como cristãos, o tempo todo a gente tem que lutar contra o sistema do mundo. E pessoas como esse pastor, que falam coisas desse tipo, não estão lutando contra a ideologia do mundo, mas estão aderindo descaradamente ao sistema de Satanás. A verdade, pessoal, é que a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Ela é viva, ela é perfeita, ela é atemporal, ela é poderosa, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Daqui nada se tira, nada se põe, nada se adapta, muito menos se atualiza. Eu quero ler aqui com vocês o que o apóstolo Paulo pontualmente afirmou em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Quero ler com vocês. É muito, muito interessante. 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte, ó. Tá aqui. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Veja bem, toda a Escritura é inspirada por Deus, não apenas um pedaço, não apenas as partes que você concorda, não apenas os versículos que se encaixam na sua maneira de pensar ou acreditar. É tudo, pessoal. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar. Vamos pegar o exemplo de Eva aqui um pouquinho. Eva, ela sabia que Deus era o seu criador. E ela desfrutava, pessoal, das riquezas da bondade de Deus, juntamente com a maravilha da presença de Deus, fisicamente, algo que hoje a gente não tem. Então ela foi agraciada com um ambiente maravilhoso de paz, de harmonia, de bem-estar e abundância de alimentos deliciosos que eles nem faziam o mínimo esforço para conseguir, estava lá. Mas quando ela foi convencida de que uma área, uma parte da sabedoria de Deus não estava correta, ela caiu no caminho da morte. Agora, pensa, gente, se Eva foi seduzida em um ambiente perfeito como era o Éden, qual é a nossa proteção nesse mundo corrupto que a gente vive? É a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa proteção. A gente leu agora há pouco em 2 Timóteo que as Escrituras são úteis para nos ensinar o que é certo e o que é errado. Sabe, pessoal, existem conceitos, suposições, opiniões, qualidades, maneiras de raciocinar e padrões de pensamento que parecem bons e certos, mas na verdade não são. Há perigos escondidos por trás. A própria Bíblia nos alerta isso. Em Provérbios 16, versículo 25, diz que há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acaba encontrando a morte.
E é exatamente por isso que Deus nos deu um manual de instrução para que nós não nos desviemos do caminho da verdade. E como a Eva, acabamos caindo no caminho de morte. Esse manual de sobrevivência é a Bíblia, pessoal. Com isso em mente, vamos parar um momento para pensar aqui. Sendo a Bíblia o nosso manual de sobrevivência aqui nessa terra, será que eu e você, a gente tem consistentemente lido as nossas Bíblias? Será que a gente tem estudado com carinho as Escrituras? Será que a gente tem gastado tempo, pessoal, buscando a sabedoria de Deus para as nossas vidas que está aqui? Ou será que, como Eva, a gente está supondo que somos fluentes na palavra de Deus? Sabe? Viver nesse mundo sem ler, conhecer, estudar e viver a palavra de Deus é igualzinho viajar para um outro país que fala outro idioma diferente do seu e achar que porque você ter pesquisado um pouquinho na internet e saber uma palavrinha ou outra, você já é fluente naquele idioma. Ah, mas eu frequento a escola dominical desde criança. Ah, eu já sei vários versículos de cor. Eu vou no culto todo domingo. Ah, eu assisto pregações na internet durante a semana. Ó, parabéns! Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso é a mesma coisa que fazer um curso online gratuito de holandês e achar que já fala holandês fluentemente. Para com isso, pessoal. Frequentar a EBD, os cultos, assistir pregações online, saber versículos de cor é muito bom. E a gente deve continuar fazendo isso sempre. Mas não é só isso que vai proteger vocês dos males desse mundo. Não é o raso conhecimento de alguns trechos da Bíblia que você ouviu alguém falar que vão te preparar para as adversidades do mundo. Mas sim um profundo conhecimento de toda a palavra revelada de Deus. Vamos parar de ficar no raso, pessoal, e começar a mergulhar mais profundo no conhecimento das Escrituras Sagradas. Esse não é só um efeito de um verdadeiro avivamento, como também pode ser a primeira chama de um verdadeiro avivamento que vai começar dentro de você. Porque, como eu já disse para vocês, é impossível, pessoal, haver um avivamento longe da palavra de Deus. Na leitura bíblica que a gente leu hoje, a gente leu que as pessoas que aceitaram Jesus e foram cheias do Espírito Santo em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, elas ouviram a palavra, elas aceitaram a palavra e elas permaneceram na palavra. Esse relato bíblico que a gente leu é o testemunho claro de que o mover do Espírito Santo não ocorre à margem das Escrituras. Nunca houve um verdadeiro avivamento sem que as Escrituras fossem consideradas a voz de Deus para o seu povo. E é exatamente por isso que um verdadeiro avivamento reacende o compromisso do povo de Deus com a Bíblia. Então, bora ler a Bíblia, pessoal. Pega aí, começa, nunca é tarde para começar. O segundo efeito de um verdadeiro avivamento é o compromisso com uma vida de oração. A história dos grandes despertamentos espirituais mostram que a oração precede o avivamento. Ela se intensifica durante o avivamento e ela permanece nos corações após o avivamento. Não existe avivamento sem oração. A oração, pessoal, é a nossa conexão com Deus, é o nosso momento de intimidade com Ele. É impossível, pessoal, a gente falar sobre oração e avivamento sem mencionar mais uma vez o avivamento experimentado por Charles Finney. Lembram dele? Ele foi um dos grandes nomes do segundo grande despertamento que aconteceu nos Estados Unidos. A gente falou bastante dele na aula 5. Mas enfim, o Finney, ele reuniu inúmeros jovens em grupos de oração que foram responsáveis pela conversão de milhares de almas. Ele passava horas orando. E o avivamento experimentado por ele pode ser reconhecido como um reavivamento movido pela oração. Tá? Agora, apesar desses nomes que ganharam destaque na história dos avivamentos mundiais, eu tenho certeza de que muitos anônimos oraram pelo avivamento e perseveraram em oração até depois que os avivamentos aconteceram. Então, sem dúvida nenhuma, pessoal, uma vida de oração é característica de um real avivamento. Né? Por fim, mas não menos importante, o terceiro efeito produzido por um verdadeiro avivamento é um coração quebrantado diante de Deus. Um autêntico avivamento, ele gera
quebrantamento. Olha só o que diz o Salmo 51 e o versículo 17. Eu vou ler aqui com vocês também, que é bem importante. Salmo 51, versículo 17, diz o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. O salmista nos ensina que esse é o sacrifício que agrada a Deus. Não bastam atitudes exteriores para testificar que estamos experimentando um avivamento. O autêntico avivamento, pessoal, ele gera um quebrantamento de coração, que é a sede dos sentimentos, dos desejos e das vontades, né? O nosso coração é a sede de tudo isso. Sabe, pessoal, é impossível conhecer Jesus de verdade, mergulhar fundo no estudo da palavra de Deus e continuar o mesmo. E não mudar os sentimentos, os desejos, as vontades. Quando a gente abre verdadeiramente o nosso coração para Jesus, tudo muda. Óbvio que isso não acontece em um passe de mágica, mas é um processo. Um processo de quebrantamento de coração, de mudança de pensamento e atitude. Quando a gente tem um verdadeiro encontro de fato com Jesus, a gente começa a sentir o poder de Deus e a sua grandeza, a gente se quebranta diante dele, pessoal. Você se lembra quando você viu o mar pela primeira vez? Sabe, entre tantas coisas que nos causam perplexidade no mundo, essa visão nos causa um sentimento de pequenez diante da grandeza da criação de Deus. Agora, se a gente é impactado dessa forma por contemplar elementos da criação, imagine um real encontro com o próprio Deus. De fato, um dos efeitos do avivamento é essa perplexidade diante do Deus Todo-Poderoso que nos faz reconhecer como a gente é pequeno e falho e como a gente precisa desse Deus maravilhoso, perfeito e santo nas nossas vidas. Vamos buscar fazer isso, pessoal, de coração, com um genuíno desejo de se aproximar de Deus e viver experiências maravilhosas com Ele. Eu tenho certeza que vocês desejam isso. Vamos criar um real compromisso com a palavra de Deus. Vamos mergulhar fundo no conhecimento das Escrituras. Vamos nos comprometer, pessoal, com uma vida de oração. E também buscar manter um coração quebrantado e humilde diante de Deus. Bem, por hoje é só, pessoal. Mas continuem ligados toda semana comigo, com o professor Felipe, e vamos buscar mais de Deus juntos. Eu desejo uma semana abençoada para vocês e eu permaneço orando para que vocês busquem de fato um verdadeiro, um autêntico avivamento pessoal e que essa experiência resulte em efeitos reais e duradouros dentro de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.